Cara, foi poderoso o que Deus fez na quinta. Na sexta-feira, pastor Josh Kaimes falou sobre algo maravilhoso. Ele falou sobre Deus nos abraçando no meio da nossa bagunça. Sabe, Deus, Ele não vai esperar que você se limpe para ter você perto dEle. Ele vai te abraçar do jeito que você está. Ele vai trazer você para perto. Ele vai sarar suas feridas. Aí a gente chega no sábado, o pastor Gustavo Paiva, logo pela primeira sessão, ele fala sobre uma geração que vai ser levantada e vai governar com sabedoria. Sabe, ele compartilhou sobre Saul indo em busca do profeta. Vocês estão comigo, amém? E ele vai em busca do profeta para ter uma resposta: aonde estão as jumentas do meu pai? Mal sabia ele que quando chegasse à casa do profeta, seria liberado sobre ele uma palavra: você é um novo rei. Sabe, o que o Gustavo compartilhou é que todas as vezes que as pessoas vão até a igreja, elas buscam resposta. Mas todas as vezes que as pessoas chegam na igreja, a igreja tem um papel de liberar destinos. O problema é quando as pessoas vêm para a igreja e a igreja se limita apenas a dar respostas. As pessoas vêm procurando onde estão as jumentas e a gente diz onde elas estão. Só que o nosso papel não é dizer aquilo que você quer ouvir, mas liberar o destino que o Senhor tem para você. Aí chega na outra sessão, o pastor Vitão prega sobre autenticidade e influência. Sabe, não seremos uma geração que vai falsificar a nossa identidade. Porque ser autêntico não significa ser parecido com quem a gente admira. Ser autêntico significa se inspirar com quem você admira, mas ser exatamente quem Deus te chamou para ser. Aí depois vem o pastor Costa Neto falando sobre uma igreja diferente. Uma igreja diferente não é uma igreja movida por estética. Uma igreja diferente é uma igreja que faz coisas diferentes. Do que adianta a gente esperar por uma igreja diferente se a gente faz as mesmas coisas que a gente sempre apontava? A gente sempre reclamava de religiosidade nas gerações antes da nossa. De que adianta a gente reclamar disso se a gente se tornar religioso de uma nova forma? De que adianta a gente apontar para erros que as gerações passadas, se a gente não parar para olhar os erros que a nossa geração tem cometido? Sabe, aí para fechar a noite do sábado, pastor Jude Fourquier ministrou sobre justiça de Deus, cara. Sabe, não adianta você tentar lutar contra o pecado. Não adianta você tentar lutar contra a sua natureza. O que você precisa é nascer de novo e ser justificado pelo amor do Pai. Que noite poderosa, eu senti um mover sobrenatural vindo sobre nós. Domingo não foi diferente, cara. Pastor, por que você está fazendo esse flashback? É porque eu quero te trazer à memória tudo que foi liberado sobre você, porque Deus falou algo comigo em relação a isso. Preste atenção. Sabe, domingo a gente teve momentos de adoração. Gabriela Rocha foi sobrenatural. Ela ministrou sobre o fluir do Espírito Santo, Pentecostes, o Espírito vindo sobre a igreja, avivamento, fogo sobre o altar. Pastor Jude Fourquier pregou no último culto e foi sobrenatural. E eu preguei sobre algo que eu quero finalizar hoje. E é bem rápido, eu só tenho mais 7 minutos. Preste atenção no que eu vou compartilhar com você. Eu falei sobre a influência e eu usei 2 homens que foram influenciados de formas distintas. Eu falei sobre Judas sofrendo a influência do dinheiro, sendo maior sobre ele do que a influência do próprio Cristo. Judas chegou ao ponto de vender o próprio Cristo por 30 moedas de prata. Depois eu falei sobre João Batista, um homem que foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que nenhum homem nascido de mulher foi tão cheio do Espírito Santo como aquele cara. E aí foram até ele perguntando: e aí, quem que você é? Você é o Cristo que você anuncia? Você é Elias? Você é a reencarnação de algum profeta? E ele falou: não, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Ele sabia quem era. Meu irmão, a palavra diz que quando Maria, grávida de Jesus, e a mãe de João Batista, grávida dele, se encontram, eles começam a ficar alvoroçados no ventre da mãe, porque eles sabiam que ali o destino dos dois haviam se conectado. Preste atenção. Só que tem um momento que João Batista está preso e todas as informações que ele tem de Jesus vêm dos seus discípulos. E aí ele pergunta: como é que está Jesus? E os discípulos vão falando: olha, ele está sentado em rodas de prostitutas, ele está sentado em mesa junto com cobradores de impostos. E João Batista começa a ser influenciado por aquilo que ouve. E para finalizar, eu falei que a gente pode sofrer todo tipo de influência, pelo dinheiro, pelas amizades, pelas circunstâncias, pela nossa geração, por aceitação. Você pode sofrer todo tipo de influência, mas a única coisa capaz de mudar a tua história é a influência dos céus tocando a terra. E eu compartilhei 3 momentos da história em que os céus tocam a terra. O primeiro momento está lá em Gênesis. Vocês estão comigo, amém? A palavra diz que a terra era sem forma e vazia. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia.
E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sabe? O primeiro momento em que a palavra se conecta ao Espírito, nasce então toda a criação. E disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele viu que era bom. E todos os 6 dias seguintes, ele começa a criar coisas pelo poder da sua palavra, se conectando ao seu Espírito. Preste atenção. O segundo momento sobrenatural de influência dos céus sobre a terra acontece no batismo de Jesus. Jesus, ele chega até João Batista e se encontra com ele novamente. João Batista olha para ele e fala, Senhor, quem sou eu? Eu não sou digno de sequer desamarrar as sandálias dos seus pés. E Jesus diz, é necessário, João, que assim seja feito. Jesus então é batizado, e quando ele é imerso nas águas, uma voz diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E naquele momento o Espírito vem numa forma de pomba, repousa sobre Jesus, e mais uma vez a palavra se conecta ao Espírito, e o novo de Deus acontece de novo. Sabe, o terceiro momento em que a influência dos céus tocam a terra é quando a igreja está reunida, está lá em Atos 2, a palavra de Deus diz que estavam todos reunidos num só lugar, aguardando o cumprimento de uma promessa feita desde o profeta Joel, que dizia, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E a palavra diz que estavam todos reunidos. Você pode declarar isso comigo? Diga, estavam todos reunidos num só lugar, como a gente está aqui hoje. Estavam todos reunidos num só lugar, cara, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus invadiu aquele lugar, e aqueles caras nunca mais foram os mesmos, sabe por quê? Porque ali os céus tocaram a terra novamente. Pastor, tudo isso a gente já ouviu, você trouxe à memória tudo que a gente ouviu nesses dias de conference, o que tem de novo? Eu vou te falar, preste atenção nisso, cara, isso é muito forte. Sabe o que Deus falou comigo é que nesses dias a gente foi avivado, renovado, inspirado. Sonhos voltaram a viver, sonhos que você nem sabia que Deus tinha para você, Ele compartilhou com o teu coração. Eu creio, cara, eu pude perceber isso. Tinha uma unção profética tão forte fluindo. Eu via pessoas que estavam como vales de ossos secos voltando a viver. Eu vi jovens que nem sonhavam mais com o chamado voltando a sonhar. Eu vi pessoas que chegaram aqui e nem sentiam mais a presença de Deus há muito tempo voltando a sentir. Agora a grande questão é, tudo aquilo que foi liberado sobre nós é real, mas depende daquilo que a gente vai fazer com o que recebeu. Preste atenção. Sabe o que Deus falou comigo, filho? Nesses dias vocês receberam dezenas, centenas, milhares de promessas dos céus. Mas você sabia que nem toda promessa que Deus faz se cumpre? Pastor, isso é heresia? Não é não, vou te explicar melhor, preste atenção. Nem toda promessa que Deus faz se cumpre. Porque existe uma diferença entre as promessas que Deus faz de forma universal e as promessas que Deus te faz de forma individual. Toda promessa que Deus faz universal se cumpre. Quando você começa a ler Apocalipse, o fim dos tempos, toda promessa feita vai se cumprir. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é rei. Isso vai acontecer. Os reinos serão abalados. Isso vai acontecer. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Isso vai acontecer. Toda promessa que Deus fez de forma universal vai se cumprir, porque Ele disse, e quando Deus diz, tudo se faz. Agora, quais são as promessas que Deus faz que podem não se cumprir? Aquelas que Ele faz para você. Para você, para você, para você, para você, para você, para mim. Porque as promessas que Deus faz para você dependem da forma como você reage a elas. Quando Deus faz uma promessa de forma universal, toda a criação se curva e obedece aquilo que Ele declarou. Agora, você carrega o livre-arbítrio, então quando Ele faz uma promessa a você, depende de você se curvar a ela ou não. Eu trouxe à tua memória promessas liberadas e palavras liberadas, unção profética liberada nesses dias de conference. E sabe o que acontece? Eu olho para os lugares lotados nesse auditório, mas o que me chama a atenção são os lugares que ainda não foram preenchidos. Porque se eu entendi as promessas liberadas e eu não me movi em relação a elas, elas continuam fazendo a menor diferença para mim. Preste atenção nisso, cara. Os propósitos que Deus tem para você só fazem sentido à medida que você corresponde a eles. Porque se você não corresponde às promessas que Deus te fez, você vai viver uma vida como se não tivesse promessa nenhuma. Sabe o que eu quero compartilhar com vocês nessa noite? É que toda promessa liberada da parte de Deus sobre nós, a palavra diz que da parte dele nós já temos o sim.
Ou seja, aquilo que Deus te falou já está disponível para se cumprir. Aquilo que Deus te prometeu já está disponível para acontecer. Aquilo que Deus te prometeu no reino dos céus já é uma realidade. Agora, qual é o nosso papel? Trazer as realidades dos céus para a terra. É por isso que a gente tem que falar: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. A gente acha que isso é uma oração genérica, a gente acha que isso é uma oração coletiva. Pai nosso que estás nos céus, presta atenção, o Pai é nosso, mas a promessa é sua. Por isso quando Jesus diz, quando for orar, ora assim: Pai nosso, porque o Pai não é teu, cara, o Pai é nosso. Ele não veio para a gente, ele veio para os seus, mas porque os seus os rejeitaram, agora todos aqueles que nele creem têm direito de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus está dizendo: olha, eu não vim para vocês, mas eu vim para os meus me rejeitaram, então eu vim para todo aquele que nele crê. Aqueles que creem em mim podem chamar o meu Pai de Pai também, porque receberam por adoção o direito de serem chamados filhos. Aí ele começa a oração: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Agora presta atenção, quando você declara seja feita a tua vontade, tem que começar dentro de você, cara. Não adianta a gente como igreja orar, seja feita a tua vontade sobre a igreja no Brasil, porque você é parte da igreja do Brasil. Se você estiver omisso, parte da igreja está também. Se você estiver frio, parte da igreja está também. Se você estiver desconectado com o coração do Pai, parte da igreja está também. Agora a minha grande pergunta é: meu irmão, você sabe como está o teu coração? Te assusta o fato de imaginar que se toda igreja se movesse da mesma forma que você se move hoje, seria melhor ou pior do que a igreja está hoje? Porque a gente gosta de olhar o que Deus faz na vida do outro e criticar, e julgar, e pensar, e analisar. A grande pergunta é: se Deus pegasse hoje o teu coração e derramasse o teu coração sobre toda a igreja seria melhor ou pior? Seria mais quente ou mais fria? Seria mais profética ou menos profética? Então preste atenção, quando a gente ora, seja feita a tua vontade sobre a igreja, entenda, começa em você aquilo que Deus vai fazer ao redor do Brasil. Começa em você o que Deus vai fazer em toda uma geração. Começa em você o que Deus vai fazer em toda a tua casa. Começa em você. Cara, a resposta para as promessas que Ele te fez, só você pode dar. É por isso que todo profeta, quando se levantava, falava: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que significa eis-me aqui? Significa, a despeito de tudo que tem feito, a despeito do teu povo que tem profanado o teu templo, a despeito do teu povo que tem ido contra a tua vontade, os profetas se levantavam e diziam: Pai, a despeito de todos que estão ao meu redor, eis-me aqui, começa em mim algo novo. Ei, quantas promessas liberadas sobre você, cara. A minha pergunta é: como a gente vai reagir a elas a partir de hoje? Como que vai ser a tua segunda-feira? Sabe, a gente brincou sobre esse lance do inglês. Eu lembro que quando eu me converti, 1 ou 2 semanas depois, alguém chegou para mim e falou: aprenda inglês, Deus vai te dar conexões, você vai precisar disso. Sabe o que eu fiz? Ok. 10 anos se passaram e eu continuo sem falar inglês. Aí sabe o que me constrange? Quando Deus traz pessoas de outros países para cá, pessoas mandam mensagem querendo compartilhar coisas, outros ministérios que eu sempre me inspirei, hoje mandando mensagem falando: e aí, mano, tá tudo bem? Cara, fantástico o que vocês estão construindo, e eu preciso de ajuda de alguém para conversar. Por quê? Porque eu acreditei na promessa, mas não respondi a ela. Do que adianta você clamar pela chuva, você nem arou o campo ainda, você está assim: Deus, muda a minha história, Deus, por favor, muda a minha história, faz acontecer a tua promessa. E Ele está assim: filho, você precisa sair do lugar onde você está, porque desde a promessa que eu te fiz, a posição que você está é a mesma. Ei, você precisa agir, cara, você precisa sair do lugar que você estava. Meu irmão, se existe um lugar que está cheio de promessas que não se cumpriram, é o cemitério. A grande questão é, quando a gente chegar lá, o nosso legado vai apontar para promessas cumpridas ou promessas que ficaram no meio do caminho. Eu parei para analisar promessas que Deus me fez, e sabe o que tem me constrangido? Eu falei: Deus, me perdoa, porque eu acreditei, mas eu não me posicionei, me perdoa. Sabe o que Ele fala para mim? Filho, não precisa pedir perdão, quem deixa de usufruir é você, para mim está tudo certo. Está tudo certo. Eu continuo te amando. Não tem nada que você possa fazer para eu te amar mais, não tem nada que você possa fazer para eu te amar menos. Eu continuo te amando. A questão é, se você vai viver plenamente o que eu te prometi ou não. Isso daí é um problema seu, é uma questão sua.
Eu não posso fazer mais nada, meu filho já foi derramado naquela cruz, o Calvário é real, já aconteceu, ele já venceu o inferno e a morte, ele já liberou sobre você a autoridade sobre os céus e a terra, já liberou sobre a igreja as chaves dos céus, aquilo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e aquilo que desligares na terra também terá sido desligado nos céus. Ei, preste atenção, você não precisa pedir mais nada para Ele, além daquilo que Ele já te deu. Ele te deu unção, Ele te deu identidade de filho, Ele te deu autoridade sobre os céus, a terra, sobre as doenças e as enfermidades. Cara, Ele já te deu promessas. O que a gente precisa fazer então, André? A gente precisa se posicionar em relação àquilo que Ele prometeu. Eu tenho declarado desde o primeiro culto desse ano, 2017 é o melhor ano da minha vida. Eu creio e eu tenho vivido crendo nisso, cara. E quantas coisas Deus tem rompido esse ano. E se finalizar esse ano e olhar para trás e ver que algumas ficaram no meio do caminho, é porque eu não me posicionei como deveria. Eu estava conversando com alguns jovens que são mais próximos, e eu falei, cara, se tem algo que Deus falou comigo depois dessa internação, é que eu preciso ser irrepreensível em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu quero poder daqui a alguns meses olhar para vocês e falar, cara, você pode caminhar comigo e você vai ver que eu sou irrepreensível em todas as áreas. Pastor, isso é vaidade? Não, cara. Isso é coerência. Porque se eu prego sobre o evangelho pleno, eu preciso ter vida plena também. Se eu prego sobre um Deus que faz promessas e cumpre, vocês precisam olhar para mim e ver elas se cumprindo também. Pastor, eu já vejo, beleza, mas quem disse que aquilo que você está vivendo hoje é o teto daquilo que Deus quer fazer? Sabe qual é o nosso problema? É a síndrome da comparação. Você olha para quem está do teu lado, você olha para o que Deus está fazendo, você acha que, uau, Deus, você já tem feito tanta coisa. Você está dizendo para Deus então que o limite dele é o irmão do lado. Porque se eu olhar para mim, deixa eu me colocar no centro, eu falar, Deus, há 3 anos atrás eu estava pregando em missões para 15 pessoas dentro dos hospitais, o Senhor me colocou hoje num lugar que me dá um alcance maior, tem uma geração sendo influenciada, tem pessoas de outros países vendo o que a gente está fazendo, o Senhor me colocou ao lado de um cara com uma visão extraordinária, alguém que tem trazido um avivamento sobre a igreja no Brasil, o Senhor me plantou, o Senhor me ungiu, o Senhor me honrou, o Senhor... E talvez ele olhe para mim e fale assim, filho, começou tem 3 anos, mas eu te prometi há 10, você que demorou para se posicionar. Um dos pastores que ministraram aqui, eu estou finalizando agora em nome de Jesus, um dos pastores que ministraram aqui falou algo que eu achei poderoso. Ele falou que as nossas orações sejam mais curtas e as respostas mais rápidas. Sabe o que vai influenciar toda a nossa geração? É como a gente responde às promessas que Deus nos fez. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos em nome de Jesus. Eu vou orar com você e a gente vai para mais uma etapa de pregação. Então não perca nada daquilo que Deus quer falar ao teu coração. Feche teus olhos, eu quero orar com você. Pai, eu creio que aqui existem alguns pais dessa geração. Eu creio que aqui existem algumas pessoas que vão ser levantadas como vozes para essa geração, vozes de influência, Pai. Jovens aqui que vão compartilhar revelações que o Senhor vai dar, jovens que vão compartilhar ministrações que vão alcançar milhares e milhares e milhares de jovens. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que tudo aquilo que a gente pregar seja um reflexo daquilo que a gente vive primeiro, Pai. Eu te peço que aquilo que o Senhor liberou sobre nós nesses dias de conferência, que nada seja desperdiçado. Teu filho falou sobre um semeador que saía semear e sementes caíam em todo tipo de terreno. Eu quero te pedir que em relação às promessas que o Senhor fez, elas encontrem no nosso coração um terreno bom para que elas frutifiquem, que os frutos permaneçam. Eu abençoo cada jovem aqui declarando, Pai, que nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que se amedrontam, nós seremos reconhecidos como exclusivamente seus, Pai. Que tudo aquilo que a gente faça aponte para o Senhor, que tudo aquilo que a gente se dedique, Pai, tenha a ver com aquilo que o Senhor nos convidou a fazer. A gente não quer construir castelos de areia, Pai, a gente quer construir o Teu reino na terra. Nos dá unção profética, Pai, ainda mais, derrama sobre nós a Tua unção que despedaça todo jugo, quebranta o nosso coração, Pai, renova o nosso entendimento, amplia a nossa visão, nos dá ainda mais autoridade, Pai, nos dá ainda mais graça, nos dá amor pelo perdido, Pai, nos dá a revelação da Tua vontade, compartilha, Pai, com a Tua geração aquilo que o Senhor deseja fazer a partir de nós, Pai. E eu abençoo cada jovem aqui em Teu nome, Jesus, declarando que 2017 vai ser o maior ano de romper das nossas vidas, até que venham as próximas, em nome de Jesus, amém.